Pessoal, hoje vamos aprender o que é queda nos idosos. Queda, o que é? É o deslocamento não intencional do corpo para um nível abaixo do nível atual, da posição atual, em que não temos como corrigir essa movimentação antes de cair. Qual que é a importância disso? É sabido que os idosos de 65 a 75 anos têm a incidência de quedas de 28 a 35%. Então é muita coisa. E acima dos 75 anos, beira quase 40% da incidência de quedas. E essas quedas, a maioria dessas quedas são quedas de baixo impacto, de baixa energia. Ou seja, aquelas quedas em casas, aquelas quedas mais comuns, como tropeçar do tapete, como bater num móvel um pouco mais baixo, como tropeçar da sandália de dedo, por exemplo, né? Ou até mesmo um escorregão no banheiro, tá? Essas quedas são as quedas mais prevalentes numa pessoa idosa e que, infelizmente, acarretam em internação hospitalar, muitas vezes fratura por conta dessa queda, e aí diminui e muito a capacidade funcional deste paciente, dessa pessoa idosa. Então, o objetivo das quedas, na verdade, é prevenção. Quanto maior a prevenção, quanto a melhor prevenção, menor a chance de ter queda e assim mais sobrevida, mais longevidade para um paciente idoso, ok? Qual é a importância então? O equilíbrio postural ele é muito importante para evitar queda. Então o que nós temos que ter? Um idoso com uma força musculoesquelética, ou seja, o idoso que faz exercícios físicos, tem que ter também uma, uma, uma postura adequada, ok? E também temos que deixar a pressão arterial do paciente idoso sempre normal ou um pouquinho mais acima. Por quê? A hipotensão, ou seja, a pressão mais baixa, acaba causando tonturas e essas tonturas dão desequilíbrio e, por conseguinte, quedas, ok? E essas quedas, quando tem fratura, há uma redução da capacidade funcional. Ou seja, o idoso que andava acaba não andando mais. O idoso que tinha uma atividade, saía na rua e tudo mais, acaba tendo uma diminuição na mobilidade e ficando, então, restrito à casa, ao cômodo, muitas vezes, ao quarto, muitas vezes, e isso envolve uma série aí de dificuldades nas quais perda de equilíbrio, perda de força motora, perda de musculatura, porque ele já fica totalmente sentado, totalmente deitado ou acamado. O delírio, a depressão do idoso é muito importante em relação a isso. Tudo isso, então, leva a uma redução da capacidade funcional do idoso e, por conseguinte, uma dificuldade aí na sociabilização desse paciente idoso, podendo ter depressão, mais uma vez, até infecções, porque imagina o idoso que fica totalmente deitado, o pulmão não expande, não consegue ter uma ventilação pulmonar adequada, tem aí algumas aspirações, acaba tendo infecção pulmonar, isso é muito importante em relação ao idoso. E essas quedas, de 40% a 60%, levam fraturas. As fraturas mais comuns são os ossos longos, fêmur, húmero, radiodistal e as costelas, tá bom? Então, é importante notar que quanto mais queda, mais fraturas, mais hospitalização. Ou seja, mais perda da capacidade funcional, perda da vontade, da confiança no andar e restrição dessa atividade. Portanto, pessoal, quando existe queda, nós temos que fazer reabilitação. E o exercício físico ele é muito importante tanto para prevenção dessas quedas, volto a dizer, para ter musculatura, melhorar equilíbrio, melhorar força motora, né? Quanto quando depois cai e tem a fratura, para reabilitar, retornar essas musculaturas, retornar o equilíbrio, retornar tudo o que o idoso tinha antes dele perder essa capacidade em decorrência de uma fratura provocada por uma queda, ok? É um processo doloroso, é difícil, dói, né? Quando nós temos fratura e temos que fazer a reabilitação, mas é de fundamental importância, ok?
Então, nós temos alguns fatores de risco para a queda. Okay? Os fatores de risco que a gente chama de ambiental, né, extrínseco, e os fatores intrínsecos, né? E comportamentais também existem esses fatores. Os fatores intrínsecos são doenças que o paciente tem, o paciente idoso tem, doenças que levam à perda de equilíbrio, à diminuição da cognição, à hipotensão, né? Então, o uso de vasodilatador, por exemplo, medicação de vasodilatador, os antipertensivos em excesso ou uso inadequado, o que acontece? Diminui a pressão arterial. Essa pressão arterial faz o quê? Dá tontura, essa hipotensão arterial, dá tontura. A tontura leva a um desequilíbrio e o desequilíbrio leva à queda, ok? Além disso, pessoal, o uso de antiarrítmicos, né? Os beta-bloqueadores em uso indiscriminado faz com que haja uma diminuição da frequência cardíaca e essa diminuição da frequência cardíaca pode gerar, então, uma tontura, um desequilíbrio, uma sonolência e, por conseguinte, queda. Então, os medicamentos são muito importantes em relação à prevenção a prevenção, os fatores de risco da queda, ok? Então, quanto mais medicação sem estratégia medicamentosa, sem realmente passar com o médico, quanto mais medicação que a gente tomar, maior a chance de ter hipotensão, tontura e queda, ok? É visto que o sexo feminino tem mais queda que o masculino, por quê? Porque por conta da musculatura da perna, uma musculatura do quadríceps. No homem, ele é maior, ela é mais robusta do que a mulher, tá? O sedentarismo, a dificuldade de marcha, então aqueles pacientes que têm demência de Parkinson, por exemplo, que têm dificuldade para iniciar a locomoção, esses pacientes eles caem mais também, tá? A deficiência nutricional também faz com que a gente caia mais, por quê? Porque tem menos musculatura, ok? Além disso, uma coisa muito importante, o déficit visual. Tem pacientes que estão glaucoma, catarata, e miopia, presbiopia, que não trocaram óculos, faz tempo que não passam por uma avaliação oftalmológica. Esses pacientes, obviamente, não conseguem, né, identificar objetos no chão, tapetes e desnível do solo, e aí acaba tendo queda também, tá? Isso é muito importante. E outra causa muito importante dos fatores intrínsecos são pacientes aí que têm algumas doenças que afetam o equilíbrio, ok? Então, doenças do sistema nervoso central, cérebro, tudo mais, também aí prejudicam, sendo um fator de risco para a queda, perfeito? Os fatores de risco extrínsecos, né, são responsáveis, então, por 50% dos casos, tá? Então, isso envolve a iluminação baixa. Imagina um idoso que levanta de noite, de madrugada, para ir no banheiro urinar, levanta sonolento, não acende a luz, porque é a casa dele, mora 30 anos na mesma casa, então ele acha que conhece todos os meios, né, os caminhos de chegar no banheiro mais rápido, então ele levanta, não acende a luz, ele está com sono, ele pega a pantufa ou chinelo de dedo, coloca. Então, isso daí, gente, é uma dificuldade enorme e é muito frequente a gente ver isso no hospital, né, as quedas decorrentes a isso. Porque o idoso cai. Então, a iluminação é muito importante. O estar acordado para andar e iniciar o movimento é muito importante. Superfície escorregadia, né, também é muito importante a gente evitar para que o idoso não caia, ok? Tapetes, degraus, os móveis mais baixos, né? Esse idoso acaba tropeçando nesses móveis mais baixos. E importante ter corrimão, né? Nas escadas, né? Tendo um fator aí dele escorar, conseguir ter força para conseguir continuar o movimento.
Sapato, pessoal, sapato é muito importante, porque quanto mais o idoso fica, menos ele consegue levantar o pé para fazer a marcha adequada. Então, o que, que acontece? Eles arrastam o pé. E essa forma de arrastar o pé no chão, dependendo do sapato, ele gruda no chão e o idoso cai para frente. Então, é muito importante também verificar essa situação no idoso, ok? E os fatores comportamentais, troca de medicamento, maus tratos, a inatividade, hiperatividade, o delírio no idoso é muito importante ser perseguido e tratado, porque um delírio imperativo, por exemplo, o paciente idoso fica muito agitado e não entende o que está acontecendo, esse paciente idoso acaba tendo queda, ok? Quais são as intervenções que a gente pode fazer para evitar uma queda no idoso? Primeiro, ambiental, foi o que foi falado, tira tapete, coloca corrimão. Existe hoje toda uma arquitetura que envolve uma arquitetura para, especialmente no paciente idoso, por exemplo. Né? O exercício físico previne as lesões, previne a perda óssea e muscular, né? Dando mais aí, então, um aporte, um suporte, né? Um equilíbrio melhor que evita a queda. Né? A correção visual, então, paciente idoso que tem déficit visual, também é importante resolver para evitar com que tenha queda, ok? O ganho de massa muscular é muito importante, já falado aí 3, 4, 5 vezes, né? E fazer um check-up cardiológico para ver se não tem nenhum distúrbio aí do coração, de frequência cardíaca baixa, pressão baixa, um check-up neurológico para a gente ver as doenças do sistema nervoso central que pode ter alteração do equilíbrio, da marcha, isso é muito importante, e também do ortopedista, né, para avaliar toda a marcha, principalmente os pacientes que têm próteses, né, esses pacientes devem ser seguidos com o ortopedista de uma forma frequente, ok? Pessoal, espero que tenha gostado aí do apanhado geral em relação à queda, fratura no idoso. Conte com a gente, acompanhe nossas aulas. Vai ser muito importante vocês conhecerem o universo que a pessoa idosa atua, ok? Tchau, tchau.